como eu definiria uma forma funcional, seria como a expressão matemática que melhor representaria a relação entre variáveis, assumindo que realmente existe uma relação pertinente para a análise que estamos fazendo, né? Então, imagine uma situação onde existe esta relação bem compatível com uma linha, né, com uma linear, entre a idade e a incidência de um evento. Aqui, imaginem que cada bolinha, então, corresponde à incidência em cada decil da variável idade, né? Aí, intuitivamente mais razoável seria, então, analisar essa variável como um contínuo, né? Não perder informação. Se um pesquisador, por exemplo, decidisse dicotomizar essa variável em qualquer momento da pesquisa, né? Às vezes acontece na coleta dos dados, né? A variável não é coletada de forma contínua, mas perguntar em categorias, às vezes variáveis que poderiam ser quantificadas, não apenas a idade, né? Uma quantidade, muitas variáveis que poderiam ser quantificadas. Às vezes os pesquisadores decidem perguntar para a pessoa se sim ou se não, né? Algo que poderia ser quantificado. Mas aqui, para este exemplo, vamos usar a idade como essa variável independente, né? Mas imaginem que um pesquisador ou um grupo de pesquisa decide coletar ou analisar a variável como dicotômica, dividindo os grupos pela mediana, né? Nesta situação, a metade da amostra ficaria em uma categoria com menor idade e a outra metade em uma categoria com maior idade. O problema de fazer isso é que estaríamos assumindo que dentro de cada uma dessas categorias, não haveria diferenças entre os riscos. Então, por exemplo, esta relação que se observa aqui, do primeiro ao quinto decil, não poderia ser representado, então, né, se a gente analisar essa variável de forma dicotômica. Então, a gente estaria perdendo capacidade de explicar esta variabilidade da incidência em função destas variações entre estes valores, né, dentro dessa categoria. A mesma coisa aconteceria com a categoria de maioridade, né? Então, logicamente que poderíamos encontrar que existe uma associação, né, entre essas duas categorias de idade, mas estaríamos perdendo muita informação, né, e capacidade de explicar essa variação desse desfecho. Então, lógico que isto é importante quando a gente quer analisar o efeito da idade sobre a incidência do desfecho. Mas também acaba sendo importante quando eu quero utilizar essa variável idade para ajustar por ela quando estou estimando uma outra associação. Então, sabemos que idade com frequência é uma variável considerada um confundidor, né? Ou uma covariável em modelos múltiplos. Então, também aconteceria que se eu utilizo esta variável de forma dicotômica, estaria perdendo capacidade de ajuste, porque aí perderia a capacidade de explicar a influência dessa variável. Então, de novo, então, se eu utilizar a variável de idade como covariável e eu dicotomizar, neste caso, perderia a capacidade de ajuste, porque perderia a capacidade de explicar esse mecanismo alternativo, parte desse mecanismo alternativo que levaria à confusão ou confundimento. Então, essa é uma das causas da denominada confusão residual, que é quando, apesar
de que eu faço algum modelo, alguns esforços para controlar confusão, ainda persiste parte desse fenômeno de confusão, né, o confundimento, porque eu não incluí a variável com a melhor forma funcional. Este assunto tem sido abordado em alguns artigos muito interessantes. Eu recomendo particularmente este artigo que aparece aqui, que é bastante didático, né? Os autores fizeram algumas análises baseadas em dados reais, né? E considerando duas situações hipotéticas. Então, uma dessas situações é um estudo que pretende avaliar o impacto da vacinação sobre a mortalidade infantil, né? Se sabe que, por exemplo, né, se espera que a vacinação seja protetora, né, desse evento, diminua o risco desse evento. Mas também existem algumas variáveis que poderiam confundir, né, essa associação. Por exemplo, a procura de cuidado de saúde. É possível, por exemplo, que pessoas, né, ou crianças que tenham uma pior condição de saúde e que, portanto, estejam associadas com maior mortalidade, também sejam pessoas que procurem mais atendimento médico e recebam algumas intervenções como a vacina, né? Então, é possível que pessoas vacinadas tendam a estar em piores condições por causa desta situação, deste fenômeno, e que talvez o benefício da vacinação fique apagado, né? Então, uma coisa importante, então, é avaliar se esta variável de confusão, que seria o número de contatos a profissionais de saúde, se está relacionado com o desfecho. Então, nesta situação, existe uma relação entre o número de contatos e a mortalidade. Em que escala está medida aqui a mortalidade? A mortalidade está avaliada em logaritmos da ODS, né? A gente poderia representar isto em proporção de incidência ou em ODS, né? Ou em logaritmo da ODS. Por que é interessante, neste caso, representar no logaritmo da ODS? Porque provavelmente os pesquisadores vão analisar as associações utilizando a regressão logística. Então, o desfecho, né, direto, né, o resultado direto das funções será o logit, né, o logaritmo da ODS. Aqui temos, então, o que seria o resultado, né? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Então, imaginem, então, que existe uma associação linear, compatível com uma linear, entre esta variável, que seria aquela que representa a variável de confusão, né? E o desfecho, né? Neste caso, a forma mais funcional seria incluir ela como uma variável contínua. Então, estes pesquisadores que fizeram aqui esta demonstração mostraram como seria como seria estimar a associação entre vacinação e morte quando se ajusta por essa variável de cuidado da saúde, mas incluída de formas diferentes, né? Uma delas, dicotomizando a variável, né? Que é como a partir de um número para cima e para baixo, né? Pode ser, por exemplo, a mediana, né? Aí, nesse caso, existe uma modificação da estimativa, né? Quer dizer, é possível mitigar um pouco esse fenômeno de confusão, né? Mas sabemos já, vendo a figura, que essa não seria a melhor forma, a forma mais funcional, né? Outra estratégia seria incluir essa variável, mas como uma variável de 5 categorias, por exemplo, com quintis, né?
essa, lógico que aportaria mais informação porque não dicotomiza, né? Não cria apenas dois grupos, mas cria cinco. Então, dessa forma, eu esperaria ter uma melhor representação da relação entre essa variável, essa covariável e o desfecho, né? Mas o mais funcional seria incluir ela na forma linear, né? E de fato, né, gera uma estimativa que seria a mais adequada, né, pelo que estamos vendo da relação entre as variáveis. Existem outras formas mais complicadas, né? Por exemplo, incluir polinômios, que isso inclui, por exemplo, incluir a variável não apenas como na versão identidade, mas também exponenciando ela ao quadrado, ao cubo, etc., né? E incluindo vários termos, né? Lembrem que os polinômios têm a forma de y é igual a alguma constante mais tantas vezes a variável, mais tantas vezes a variável ao quadrado, mais tantas vezes a variável ao cubo, né? Então isso envolve incluir termos, né, exponenciados. E outra estratégia que eles apresentam são o que chamam splines cúbicos estritos. Isto envolve incluir outros termos também, mas tentando explicar em alguns trechos da forma das variáveis algumas mudanças, né? Eu vou voltar a isto mais para frente. Bom, esse foi um exemplo. Então aqui vemos uma coisa interessante que esta, né, é a forma que a gente esperaria que melhor represente, né, essa relação entre as variáveis, incluir essa variável como quantitativa. Às vezes, incluir mais termos, né, na forma de polinômios ou splines, né, não vai adicionar um maior ajuste, né? Se já encontramos a forma funcional, né, com uma linha, estes outros não vão contribuir. E às vezes podem até fazer que exista sobreajustes e problemas relacionados com ajustes desnecessários. No mesmo artigo, avaliaram outra associação, e isto já em adultos, entre um fator de risco cardiovascular e morte, né, associado, né, a causas cardiovasculares. A idade, com certeza, é uma variável de confusão importante nesta situação, né? Eles apresentam uma situação na qual a idade tem uma relação com a morte de origem cardiovascular, né? Com o logit da morte cardiovascular, mas não é linear essa relação, né? Parece que no início da vida está um pouco alta, diminui, né? E depois tem um aumento novamente, né? Esta relação em U, né, poderia ser explicada com uma função polinômica, por exemplo, né? Uma alternativa que às vezes é utilizada é o que, como mencionei, os splines. Que seria o spline, né? Seria, por exemplo, a gente tem a variabilidade, né, que em um trecho estaria descendo, né? E a partir de um ponto, a gente poderia adicionar uma outra variável derivada da idade, mas que explique este aumento que estamos vendo. Então, essa variável poderia ser, por exemplo, de valor zero, desde o início da idade até mais ou menos, sei lá, 45, 50, e depois começar a contar 1, 2, 3, 4, 5, para descrever esta tendência. Aí poderiam incluir, né, um outro termo para, a partir que seja 0 antes de 60, por exemplo, e começar de novo 1, 2, 3, 4, 5. Né?
E incluir outras variáveis para tentar explicar outros padrões, né? Outros trechos das curvas, né? Eu acho que é uma forma um pouco forçada, né? Às vezes um pouco essa questão dos splines, às vezes pode ser como forçar um pouco a barra, né? Para tentar explicar absolutamente tudo. E às vezes podem haver variações que não são muito lógicas, muito funcionais. E esses novos termos, né? Às vezes também são transformados, né? A cubos, a quadrados, etc., né? Então, tudo para tentar explicar. Isso pode ser de bastante utilidade em modelos preditivos, né? Que procuram a melhor predição possível, né? Mas, às vezes, quando a gente está pensando em inferência causal, a gente tem que pensar também nos potenciais mecanismos que estariam envolvidos, né? Se são lógicos. Então, nesta situação, uma opção interessante poderia ser uma função quadrática, talvez, né? Que tem, né? Quando a gente eleva a variabilidade ao quadrado, existe a possibilidade de explicar fenômenos em U, né? Então, poderia ser que polinômios expliquem ou levem a uma forma mais funcional neste caso. Quando foram feitas as análises neste exemplo, a análise cruda, né, não ajustada, de novo não mostrou associação com o desfecho. Aqui o odds ratio foi próximo de 1, né? Quando começou a ser ajustado pela idade, aqui mudou um pouquinho, mas não chegou a um valor que era algo que fosse esperado, né? A forma linear também modificou um pouco, mas a forma polinomial, né, que a gente esperaria, né, que definisse melhor a relação entre a covariabilidade com o desfecho, é a que levaria ao melhor ajuste, né, e a um valor intuitivamente mais lógico, e é que fumar está positivamente associado com morte cardiovascular, né? Os splines, né, acabam sendo uma forma que se acaba ajustando, né? Então, como falei, né, uma forma de ir procurando todos os termos para tentar explicar todos os trechos da curva. Então, não é estranho que acabe dando um valor bastante parecido com aquele que a gente identificou como mais funcional, né? Então, concluindo nestas duas situações, fenômenos de confusão parecem estar apagando, né, uma associação, né? E é importante saber escolher como incluir essa covariável para poder realmente obter um ajuste adequado e evitar a confusão residual, né? Uma pergunta que vocês podem fazer, bom, mas será que 1,65 é o valor real, né? Ou será, e aqui no efeito da vacinação, será que é 0,66 realmente o valor real? Olha, quando a gente está fazendo estudos observacionais, não dá para ter certeza disso, né? Não dá. Então, por isso também tem sido feitos estudos de simulação, né? Onde o pesquisador define a forma funcional, né? E avalia né, estes conceitos. Então já existem alguns trabalhos bem interessantes sobre isso. Uma coisa que eu acho importante, né, é que vocês se familiarizem com algumas funções, né? Sabemos, por exemplo, que esta função aqui, y igual a A mais B mais x, desenha uma linha, né? Uma função que a gente está muito familiarizado, né? Mas é interessante ver como podem se comportar, qual seria a forma de outras funções, né? Por exemplo, esta inclui, né, uma transformação, esta que está em azul, não? Inclui uma transformação logarítmica de x, né? Então, se eu
encontrar uma relação entre uma variável dependente e uma independente, né, que tem esta forma, talvez um logaritmo uma transformação da variável independente me represente, né, essa relação entre variáveis. A relação de um polinômio, né, neste caso de segundo grau, né, segunda ordem, poderia levar a uma curva com estas características, né? Então é interessante a gente pensar um pouco nestas formas funcionais, né? Já este aqui são exemplos de funções polinômicas. Uma função polinômica de segundo grau seria esta que está aqui em laranja, né? Esta cinza, né, poderia ser definida por uma relação polinômica de terceiro grau, né? E esta que está em amarelo, né, seria o resultado de uma relação polinômica de quarto grau, né? Então é interessante ter uma ideia dessas formas, porque depois quando a gente encontrar uma relação entre variáveis, a gente pode deduzir, né, quais termos poderiam ser explorados, né? Então isso é interessante. Bom, como mencionei, chegar a saber qual realmente é o efeito, né, das exposições sobre o desfecho apenas em simulações, né? O mais próximo que temos são os ensaios clínicos, mas apenas em simulações podemos ter absoluta certeza. Este é um artigo que já tem vários anos, mas eu recomendo bastante, que faz umas simulações demonstrando como é importante encontrar a forma funcional das variáveis, né? Inspirado nisso, eu fiz para vocês também um banco simulado para representar diferentes formas funcionais das variáveis, e a ideia é que hoje vamos fazer uns exercícios de identificar, né, a forma funcional das variáveis e ver como a escolha da forma funcional, da melhor forma funcional, acaba sendo importante para obter uma estimativa não enviesada das associações de interesse. Então, o exemplo que eu desenhei para vocês está representado nesta figura. Imaginem a seguinte situação. Imagine uma situação na qual você tem duas variáveis de exposição, das quais você quer saber o efeito delas sobre um desfecho, né? Essas variáveis são café e fumar, estava disso, né? A simulação foi feita para obter, a partir de uma distribuição com associações pré-definidas, né, uma amostra aleatória. A distribuição desenhada inclui uma associação nula, né, quer dizer, ausência de associação entre café e desfecho, né, e uma associação positiva entre fumar e o desfecho, né? Eu não vou colocar um nome a esse desfecho para não induzir talvez a interpretações, porque se eu falo câncer, possivelmente a medida de associação é bem maior. Se eu falo cardiovascular, talvez é outro valor. Então simplesmente eu vou falar de desfechos, né? E criei realmente 3 desfechos diferentes, e em todos esses 3 desfechos acontece a mesma coisa, que café não tem influência e fumar tem uma associação de 2, né? Fumar estaria incluído como uma potencial variável de confusão de café, mas café não de fumar. Esse é um tema que depois a gente
retoma, porque uma variável pode ser confusora de outra e mais vice-versa não, né? Mas neste caso vamos a trabalhar este exemplo dessa forma, tá bom? Agora, eu criei 3 desfechos, né? Qual a diferença dos 3 desfechos, né? As associações com café e fumar são as mesmas, mas existe uma diferença entre a relação da variável idade, que estaria associada com fumar e também estaria associada com café, quer dizer que é uma variável que está associada com as exposições e está associada com os desfechos, só que a forma como está associada varia entre os desfechos. Como desenhei a análise, a variabilidade estaria linearmente associada, né? O log do desfecho estaria linearmente associado com a idade, né? Então teria esta estrutura. Né? Isso para o desfecho 1, né? O outcome 1. Um segundo desfecho estaria associado, né, o log desse desfecho estaria associado com o logaritmo da idade, né? E um terceiro desfecho estaria associado com uma função polinomial da idade, né, que envolve idade ao quadrado, idade ao cubo, etc. Né? Então, vamos ver o primeiro caso. De um desfecho que está associado com fumar, que não está associado com café, e que estaria linearmente associado com a idade, né? Existe um comando, a primeira coisa que eu recomendo é que se explore, né, as relações entre as variáveis. No caso da variável idade, que seria uma covariável importante de ajuste, né, eu posso avaliar se está relacionada, a forma como ela está relacionada com o desfecho de forma gráfica. Existe este comando que se chama lint_trend, um comando muito bacana, que representa a relação entre grupos de idade. Eu posso definir quantos grupos, né? Se eu falo 10 grupos, ele vai partir em decis, né? Vai dividir em decis, né? Então, divide essa variável quantitativa em decil e me representa o logaritmo da odds do desfecho, quer dizer, o logit, né? Então, segundo isto, né, existe uma relação bem compatível com uma linear entre essas categorias de idade e o logit. Só não é perfeitamente linear porque na simulação eu incluí alguma aleatoriedade, né? Que na prática existe alguma aleatoriedade, mas isto já está suspeitosamente bonito, né? Esta relação, né? Então, segundo isto, a forma, né, não preciso fazer maiores testes para identificar que incluir essa variável como uma linha é a melhor alternativa. O que eu faço? Bom, se eu fizer uma estimativa cruda, bruta ou não ajustada entre fumar e esse desfecho, este é o banco de dados, né, dos dados simulados, eu obteria uma medida de associação de 4,24, né, neste exemplo, né? Como eu falei, a verdadeira medida de associação, né, uma simulação, eu posso falar do parâmetro mesmo, né, é 2. Então, nessa associação deve ter algum fenômeno de confusão, né? E veja que esse 2 não está nem incluído no intervalo de confiança. Então, com certeza, existe uma distorção dessa medida de associação, né? Se eu incluísse, por exemplo, a variável idade como dicotômica, né? Já sei que tem uma relação linear com o desfecho. Se eu incluir essa variável como dicotômica, essa variável vai estar associada com o desfecho, logicamente. E vou conseguir mitigar boa parte dessa distorção, né?
Vean que passou de 4 para 2,4, quer dizer, conseguiu explicar, né, ou conseguiu ajustar. Mas ainda, a verdadeira medida de associação ainda está fora, né? Mas, se eu incluísse a variabilidade na forma identidade, né? Aí, neste caso, a variável, a medida de associação para fumar, agora sim está incluindo dentro do intervalo de confiança o verdadeiro parâmetro, que seria a expectativa, né? Então, neste caso, né, esta seria a forma, esta seria a forma mais funcional dessa covariável, que levaria a uma estimativa não enviesada, né? Muito bem. Agora vamos para um segundo exemplo, né? Neste caso, o logit do desfecho estaria relacionado com o logaritmo da variabilidade. A forma que teria aqui tem uma variação sutil, né? Não é tão evidente, poderia ser mais pronunciado, mas neste caso, né, esta simulação mostrou que existe, não é perfeitamente linear, sim existe uma relação dose-resposta, né? Mas tem uma forma diferente de uma linear. Então, que é o que a gente faria, né? Se a gente, além de a gente avaliar graficamente, né, a relação entre a covariável, uma coisa que se faz muito é explorar se a inclusão dessa nova variável se prevalece, né, em termos de significância estatística perante a forma identidade. Então, por exemplo, neste caso, né, se eu incluir o logaritmo natural da idade, que é este ln h, né, logaritmo natural da idade é uma transformação da mesma variabilidade, e incluir junto com a variabilidade, o que eu observo é que prevalece nessa significância estatística da forma logarítmica, né? Então, isso acontece, né, quando uma variável está arrastando, né, está levando, né, a maior, ou está se ajustando melhor, né, a esse desfecho, então ela vai prevalecer, né, frente a outras, perante outras. Então, esta seria, com frequência, isto que é feito quando está sendo explorada as formas funcionais da variável, né, incluir essa variável junto com outras. Aqui, neste caso, esta seria uma evidência estatística, né? No entanto, eu recomendo que sempre o ideal é que também façam uma avaliação gráfica, como a gente já fez. Bom, vocês poderiam se perguntar, bom, e se eu tivesse feito isso com o desfecho 1, né? O que teria acontecido? Que eu sei que tem uma relação linear. Então, isto seria o que teria acontecido, que o logaritmo natural da idade não teria prevalecido, né? A que prevaleceu aqui foi a idade mesmo, né? A idade, a variável de identidade. Então, essa seria uma forma de explorar se essas outras versões estariam contribuindo ou prevalecendo, né, como formas funcionais para predizer o evento. Essa seria uma forma. Lógico que outras abordagens podem ser exploradas, né? Por exemplo, explorar a associação da variável e avaliar aqueles critérios de informação, né? A e C, B e C, né? Que a gente esperaria, então, que as formas mais funcionais levarem a melhores valores desses indicadores, né? De fato, menores valores, né? Que seriam melhores. Bom, então, para o desfecho 2, entenderíamos que o logaritmo natural da idade seria, então, a forma mais funcional. E vejam que, de novo, a associação entre fumar e o desfecho acaba incluindo o parâmetro que nós conhecemos, que é de 2, né? Então, neste caso, eu conseguiria
ajustar mais adequadamente essa associação entre esta exposição e o desfecho. Bom, finalmente vamos ver, vamos fazer o exercício agora com o desfecho 3. O desfecho 3, como falei, né, o logit dele está relacionado com uma função polinomial da idade, né? E a figura que a gente obtém com o lintrend, né, com aquele comando, forma, né, uma curva bastante complexa, né? Aqui já fica bem mais difícil, né, pensar que uma relação, que caberia uma relação linear, né? Também fica complicado pensar que, que um logaritmo, né, vai explicar isso, né? Aqui parece que existem aqui pontos de inflexão importantes, né? Então, neste caso, exploraríamos versões da variabilidade, neste caso elevada aqui ao quadrado, né? Essa seria idade por idade, né? Este seria idade por idade por idade, né? Idade ao cubo e elevado à quarta potência, né? Como a gente vai avaliando isso? A gente não coloca todas as 4 variáveis, né? A gente vai explorando o segundo, o terceiro grau, né? E depois o quarto. Se vai alcançando significância estatística, porque talvez essa a forma funcional deve incluir um termo de maior ordem. Por uma questão de princípio de hierarquia, né? A gente deveria manter as variáveis de menor grau, né? Mas depois de definir, né, até onde vai chegar com o polinômio, poderia se explorar, né, a exclusão, talvez, por exemplo, da idade, né, e manter, né, os termos que estão exponenciais que mantenham essa significância, né? Neste caso, a inclusão destes termos, né, leva a um ajuste muito bom, né, dessa medida de associação, fumar, que de novo estaria incluindo o parâmetro que conhecemos já, né, dado que são dados hipotéticos simulados, né, que foi um estudo desenhado para que dê esse valor. Bom, então, vamos colocar tudo isso em uma tabela, né, esses resultados, né? Aqui estariam, então, aqui estou reproduzindo um pouco os métodos que foram seguidos no estudo que eu mostrei no início, né? Então, teríamos 3 desfechos, né? Sabemos que o primeiro estaria relacionado linearmente com a idade, que no segundo caberia uma função logarítmica e no terceiro uma função polinomial, né? E vejam o que acontece se a gente não faz nenhum ajuste para esta exposição de fumar. Então, nos 3 desfechos, teríamos uma medida de associação bem acima do valor real, que é 2, né? No primeiro, aqui eu coloquei em laranja, quando tem sobreestimação, superestimação, né? E em azulzinho, quando tem subestimação da associação, né? Então, se a gente ajustar por idade como dicotômica, se diminui, aqui tem uma mudança, né, da medida de associação, mas nos primeiros 2 desfechos ainda está sobreestimando, né? Já no terceiro passa para o outro lado, já leva a uma subestimação, né? Aqui coloquei em negrita, negrilla, as formas funcionais da covariabilidade, né? Coloquei em negrita as estimativas da associação entre fumar e o desfecho, quando a covariável foi incluída na sua melhor forma funcional, né? Então, no primeiro desfecho seria como a variável identidade, né, na forma contínua, normal, né, identidade.
Acho que a palavra aqui seria linear, né? E inclui o parâmetro de 2. Na outra, que o logaritmo seria o logaritmo natural da idade, né? Também inclui o parâmetro de 2. E na versão polinômica, a única, né, versão que realmente é um ajuste onde o intervalo de confiança inclui o parâmetro é exatamente a versão polinômica, né? Vejam que é possível que algumas outras versões da variável idade também levem a um ajuste que inclua o parâmetro, né? Mas vejam também que apenas quando coincide que podemos ter uma maior certeza de que realmente vai incluir esse parâmetro, né? Então isso é interessante. Agora, lembram do café? Eu fiz também todos esses passos para o café. Neste caso, o café não tem associação com nenhum dos desfechos, né? O parâmetro é um odds ratio de 1, né? Se a gente estimar a medida de associação cruda, daria uma aparente associação, mas que estaria relacionada com o fenômeno de confusão. Se for ajustado apenas por fumar, poderíamos, né, diminuir, mitigar parte dessa confusão, mas, de novo, estamos sobreestimando essa medida de associação, né? E se além de incluir a exposição de fumar como covariável, né, desta estimação, incluirmos a variabilidade, aí, então, vamos ver que, dependendo de como incluir, de novo, né, como incluir essa variável, essa covariável, aí vai mudar, né, a estimativa de associação, né? De novo, a forma mais funcional, né, que a gente sabe que é a mais funcional, sempre inclui o parâmetro, que o parâmetro é 1 neste caso, né, o verdadeiro valor, né? E, como eu falei, pode ser que algumas versões consigam incluir o parâmetro, mas daquela que podemos ter certeza que leva a um ajuste adequado, né? Aquela que se representa melhor essa forma funcional. Bom, então, concluindo, antes de especificar um modelo múltiplo, devem ser exploradas as variáveis para identificar as formas que melhor representam sua relação. Lembrar que a incorreta especificação das variáveis contínuas pode dar lugar à confusão residual, como foi demonstrado neste exercício. Muito obrigado.